Boa tarde, crianças, tudo bem? É com muita alegria que eu tô aqui hoje com vocês. Eu sou a tia Dani, a tia Daniele, e hoje eu quero falar com vocês algo muito especial. Você que tá aí nos assistindo, um dia você já foi um bebê, não é mesmo? E um bebê dentro da barriga da mamãe. E aí você nasceu, cresceu, você estava escondidinho lá dentro da barriga, que é como se fosse a sua casa. Eu quero apresentar a você hoje a minha amiga, a Lala. A Lala é uma lagarta. Crianças, a Lala chega um tempo que ela precisa se esconder dentro da casinha dela, que se chama casulo, que é como se fosse a barriguinha da sua mamãe. A Lala entra lá dentro e então algo acontece. Vocês querem saber o quê? Quando a Lala entra dentro da barriga da mamãe, quando a Lala entra dentro do casulo, que é a casinha dela, como se fosse a barriga da sua mamãe, depois de um tempo que ela fica aqui, algo acontece. Ela vai sair. O bebê também fica um tempo dentro da barriga da mamãe. E aí chega o tempo que o bebê nasce. Que alegria! Todos esperam o bebê. E então o bebê nasce. E quando ele é bebê, o bebê ainda não fala, mas o bebê chora. O bebê quer mamar. E assim, o bebê vai crescendo. E ele se torna criança. Porque é o tempo dele de ser criança. Assim acontece com a Lala. Depois que ela fica um tempo na sua casa, ela sai de lá. E quando ela sai, crianças, a Lala se tornou uma linda borboleta. E agora, ela não é mais uma lagarta. Chegou o tempo dela de ser borboleta. E eu quero contar algo para vocês. Chegou o seu tempo de ser criança. E eu trouxe esse reloginho para poder lembrar a gente do tempo de ser criança. A tia quer ler algo que a Bíblia diz. Lá no livro de Eclesiastes, Eclesiastes 3:1, diz o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia é muito importante e nós devemos seguir e obedecer. A tia Dani vai ler com você. Em Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aqui diz mais. Diz que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. E agora chegou o tempo de você ser criança, porque como a Bíblia diz, há tempo para todas as coisas. Sabe, crianças, existem muitas pessoas que estão querendo que as crianças não vivam o seu tempo de ser criança. Falam para as crianças que criança namora. Criança não namora, não é o tempo. Isso daí é quando a pessoa fica adulta. Sabe, crianças? Botam as crianças para trabalhar. Não é ajudar em casa. Ajudar em casa, todas as crianças precisam ajudar. A mamãe, o papai, ajudar nas coisas dentro de casa. A tia está falando sobre trabalhar mesmo. Tem crianças que trabalham muitas horas no dia, às vezes nem estudam. Crianças, não é tempo disso. Criança tem que ter tempo para brincar, tempo de estudar. E muitas vezes, crianças, esse tempo não está acontecendo. Que coisa triste. Afinal, a Bíblia está dizendo para a gente que tem um tempo próprio para todas as coisas. E quando nós fazemos tudo no tempo certo, algo fantástico acontece.
Então, agora é o seu tempo de ser criança. E nós vamos falar como que nós devemos ser crianças. Como que é esse tempo de ser criança? Será que eu tenho que gastar todo o meu tempo no celular? Não! Será que eu tenho que gastar todo o meu tempo vendo televisão o dia todo? Não! Vocês querem aprender mais sobre esse tempo? Sim! Isso daí! A tia vai mostrar para vocês que a Bíblia fala sobre o tempo que Jesus foi criança. Vocês querem saber como era a infância de Jesus? Sabe, crianças, nós precisamos aprender com a palavra de Deus, que é a Bíblia, tudo que é importante. Então, lá no Evangelho de Lucas, que está no Novo Testamento, no capítulo 2, verso 52, diz assim: E crescia Jesus em conhecimento, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, que Jesus crescia. E ele crescia de 3 formas. A Bíblia diz que ele crescia em conhecimento, estatura e graça. A tia vai ensinar você o que é cada uma dessas coisas, para que você possa entender como você deve aproveitar o seu tempo de criança. Vamos lá. Quando a Bíblia fala que Jesus crescia em conhecimento, quer dizer o seguinte, que Jesus era muito esperto. Ele conhecia, ele estudava, ele respeitava e ele praticava tudo que estava na palavra de Deus. Jesus sabia que Deus era muito importante. Jesus sabia que Deus era o nosso Pai, Criador de todas as coisas. Deus criou a mim e criou a você. Deus ama muito essa criação. E por causa disso, Deus tem preparado um lugar para que eu e você possamos estar com Ele. Esse lugar é o céu. O céu é um lugar maravilhoso. A Bíblia nos fala que no céu não tem dor, não tem sofrimento. Crianças, no céu não tem coronavírus, nem tem isolamento. No céu é um lugar lindo. E o melhor de todas as coisas, Deus está lá. Sabe, crianças, Deus tem preparado um lugar, moradas para que a gente possa estar no céu com Ele. E a Bíblia fala sobre isso. Olha só, tia Dani vai ler para você que Deus ama você e Ele quer que você esteja com Ele no céu. Lá no livro de Jeremias 31:3 diz assim: Com amor eterno te amei, por isso com benignidade, bondade te atraí. Deus ama você e Ele quer que você esteja no céu. Para isso, você precisa fazer algumas coisas. Sabe por quê? No céu não entra pecado. E a tia já vai te dizer o que é pecado. Pecado é tudo que a gente pensa, fala, faz, sente, ouve e até vê, que não agrada a Deus. Sabe, crianças, muitas vezes, ao invés da gente usar o nosso tempo para fazer o que é certo, nós fazemos isso com o nosso tempo. Tia Dani, como assim? Nós usamos o nosso tempo para pecar. E a gente peca quando a gente desobedece, quando a gente conta mentira, quando a gente faz coisas erradas. E isso tudo não agrada a Deus. Ah, crianças, a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, e eu vou ler para você o seguinte. A Bíblia diz que todos pecaram e longe estão da glória de Deus. Isso quer dizer, crianças, que eu e você fazemos coisas erradas
e por causa disso nós estamos longe de Deus e não podemos entrar no céu. Então, nós precisamos aprender a usar o nosso tempo para fazer coisas certas, assim como Jesus fazia coisas certas. Ele usava o tempo dele, lembra? Para estudar, aprender e fazer o que a Bíblia manda. Crianças, Jesus também crescia de outra forma. Não era só no conhecimento, mas ele crescia também na estatura. Você sabe o que é isso? Crescer em estatura quer dizer que você precisa crescer fisicamente, ficar bem grandão, forte, saudável. E para isso você precisa se alimentar bem, dormir. Você precisa praticar exercícios. E muitas vezes, crianças, vocês estão usando o tempo para ficar deitado no sofá, deitado na cama, mexendo no celular o dia inteiro. Você nem conversa com as pessoas, você só joga. Isso não é bom. Você não está usando o seu tempo de forma correta, porque se você não dorme, você não se alimenta saudavelmente, você não faz exercícios, você não conversa com outras pessoas, você não vai crescer da forma que deveria crescer. Então, você precisa mudar isso, porque se Jesus crescia também na estatura, você também precisa crescer. Você precisa fazer o que é certo, crianças. E assim Jesus ia crescendo. E a Bíblia nos fala, onde nós lemos em Lucas, mais uma coisa. Jesus crescia, vamos lá, em conhecimento, em estatura e em graça. O que será que é crescer em graça? Eu vou te contar. Crescer em graça é crescer espiritualmente, obedecendo a Deus. E quando você obedece a Deus, você pode estar com Ele um dia lá no céu. Mas para isso, você precisa ter um coração limpo, um coração livre de todo esse pecado, um coração transformado. Crianças, mas como você tem usado o seu tempo para crescer em graça? A tia quer dizer algo. Chegou o tempo de você crescer em graça, mas para isso você precisa dizer sim para Jesus. Essa é a primeira forma de se crescer em graça. Você precisa convidar Jesus para morar no seu coração. Jesus é o perfeito Filho de Deus. Sabe, crianças, Ele é perfeito porque, diferente de mim e de você, Jesus não usava o tempo dele para fazer besteiras. Jesus não pecava. Ele não pecou. E ele nunca vai pecar. Jesus veio ao mundo como criança. Ele foi um bebê. Ele teve o seu tempo de ser criança. Mas ele aproveitou todo o seu tempo para fazer o que era certo. E você e eu precisamos fazer isso. Sabe, crianças? Mesmo Jesus fazendo tudo o que era certo, pessoas resolveram castigar Jesus. Mas era necessário que esse castigo acontecesse. Sabe, crianças, colocaram Jesus numa cruz. Antes disso, bateram em Jesus, cuspiram em seu rosto, prenderam ele, até zombaram de Jesus. Zombaram e falaram para ele: ué, você não é o rei dos judeus? Colocaram uma roupa de rei nele, só para debocharem de Jesus. Muitas vezes você também tem debochado dos seus coleguinhas e até mesmo daqueles coleguinhas que estão obedecendo a palavra de Deus. Isso não é maneiro não, isso não é legal. Então,
crianças colocaram Jesus na cruz e ele foi castigado por causa do meu e do seu pecado, por causa do que fazemos errado. Ele recebeu o castigo que nós merecíamos. Eu e você merecíamos ser castigados, mas Jesus foi castigado em nosso lugar. Colocaram ele na cruz, machucaram Jesus e todo o seu sangue foi derramado. A Bíblia conta que enfiaram uma lança em Jesus, colocaram uma coroa de espinhos. Ele sentiu dor. Essa dor era por causa de mim, por causa de você. Ah, crianças, a Bíblia diz que Jesus morreu. Sabe? Colocaram Jesus num túmulo. Ele foi sepultado. A Bíblia nos conta isso tudo. Vou ler para você. Lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, diz o seguinte: porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu, foi crucificado pelos nossos pecados. Mas a Bíblia continua nos contando que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Crianças, Jesus está vivo. Aquela pedra foi removida e Jesus não está mais lá. E ele prometeu que ele vai voltar para buscar todos aqueles que usam o seu tempo para agradar a Deus. Todos aqueles que convidaram Jesus para morar no seu coração. E hoje, no seu tempo de criança, é também o tempo de dizer sim para Jesus. E a tia Dani quer fazer esse convite para você agora. Se você entendeu que Jesus morreu pelos nossos pecados e que você precisa dele para ter um coração transformado, um coração livre do pecado, um coração limpo pelo sangue de Jesus, porque só assim você vai poder morar no céu. E você quer dizer sim para Jesus? Você aí na sua casa, aonde você estiver nos ouvindo, você vai falar assim: Senhor Jesus, eu te convido para morar no meu coração. Se você fez isso agora, você espera um pouquinho que a tia vai orar com você. Você que disse sim para Jesus, convidou Jesus para morar no seu coração, para que você possa crescer em graça e usar o seu tempo para fazer o que é bom, para obedecer a Deus, para aprender sobre a palavra de Deus, para ir à igreja. Se você disse sim, feche seus olhos agora. A tia Dani vai orar com você e você vai repetir, tá bom? A tia está só te ajudando, mas é você que está falando com o Senhor. Repete. Querido Deus, eu esta tarde entendi que eu preciso de Jesus e eu preciso usar o meu tempo para ser criança e para fazer o que é certo. E eu quero receber Jesus no meu coração. Eu entendi que sou pecador, que faço coisas erradas, e eu te peço perdão pelos meus pecados. E agora eu quero receber Jesus no meu coração, como meu único e suficiente Salvador. Transforma o meu coração. É isso que eu te peço. E me ajuda a usar o meu tempo para fazer o que é certo. Em nome de Jesus. Amém. Criança, você que aprendeu hoje que o seu tempo de ser criança é tempo de brincar, é tempo de conversar, é tempo de estudar, é tempo de dizer sim para Jesus, é tempo de aprender mais sobre a Bíblia, é tempo de ir à igreja. Eu quero te contar, você também precisa ter um tempo para orar, que é o tempo de falar com Deus. Você pode orar em todo momento, em qualquer lugar. Basta você fechar os seus olhos e falar com Deus, que Deus te ouve. E você também deve contar para todas as pessoas
que existe tempo para todas as coisas e que chegou o tempo de dizer sim para Jesus. Quando crianças, nós não usamos o nosso tempo para fazer o que é bom, o nosso tempo fica louco, igual esse relógio. Por quê? Porque tem tempo para todas as coisas. Então, a tia não está dizendo que você não pode usar o seu celular, que você não pode ver televisão, mas você precisa arrumar o seu tempo. Porque senão, ó, o seu tempo fica doido. Então, você separa um tempinho para brincar, um tempinho para ler a Bíblia. Quando a igreja voltar a funcionar, se já tiver alguma igreja aberta na sua casa, perto da sua casa, para você ir na igreja, você precisa ter tempo de falar com Deus, você precisa ter tempo de brincar e de estudar. E aí sim, o seu relógio fica certinho, porque você vai estar crescendo como Jesus cresceu, em graça, em conhecimento, em estatura. E aí a tia quer te mostrar essa árvore, porque eu quero falar um pouquinho com você como que a gente cresce em graça. A gente cresce, vou repetir, orando, junta a sua mãozinha, orando, lendo a Bíblia, indo à igreja e falando de Jesus para outras pessoas. E aí você vai estar crescendo em graça. Então, crianças, use o seu tempo de forma correta. Deus te abençoe e até a próxima vez. Tchau, beijos!